Agora, no programa Palavra do Pastor, a mensagem de Deus para o seu coração. Meu desejo neste momento é cumprimentar os nossos amados ouvintes com a paz do Senhor Jesus. É sempre uma alegria fazer parte do programa Palavra do Pastor, onde tem sido um culto verdadeiro em nossas casas. E nesta oportunidade eu quero trazer uma palavra baseada no capítulo 6, versículos 17 ao 20, do segundo livro dos reis de Israel, onde diz o seguinte: E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente com cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra do profeta Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou até a cidade de Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. Esse texto é um texto muito importante. Quando as nossas orações são respondidas, as coisas acontecem. Israel, na verdade, vivia um dos momentos mais críticos de sua história. Foi nesse momento que o profeta Eliseu, homem de Deus, orou, e coisas impressionantes aconteceram. No versículo 17 nós vemos que a oração é uma provisão de recursos, na verdade. Quando Eliseu orou a Deus, os olhos de Geazi foram abertos, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Deus abriu para Israel as águas do Mar Vermelho, e os filhos de Deus passaram a pé enxuto. Jesus também abriu os olhos do cego Bartimeu, quando passava pela última vez na cidade de Jericó, indo para Jerusalém. Deus promete abrir o seu bom tesouro para nos dispensar as suas bênçãos. Deus quer mostrar-nos as suas possibilidades. Há muitos que estão vendo só coisas negativas: doenças, derrotas, fracassos, montanhas e gigantes. Há pessoas especialistas em ver problemas onde eles não existem. Mas quando o Senhor abre os nossos olhos, então vemos que não mais somos pessoas dos olhos fechados. E vemos que são mais os que estão conosco do que os que estão contra nós. Quando o profeta Eliseu orou a Deus, Deus enviou cavalos e carros de fogo. Eu creio que Deus ainda hoje pode fazer o mesmo. Basta que oremos. Quando você ora a Deus, os recursos chegam, as coisas acontecem. E eu costumo dizer, às vezes em minhas pregações, que quando nós oramos e as coisas não mudam, nós mudamos. Deus é maravilhoso. Deus detém o mal pelo poder da oração. Em seguida, o homem de Deus, Eliseu, orou, e os olhos dos soldados sírios ficaram cegos. Em Sodoma, os anjos de Deus feriram com cegueira os homens maus daquela cidade. Deus paralisou o braço do rei Jeroboão quando este atacou o profeta do Senhor, querendo espancá-los, lá em 1 Reis 13, versículo 4. Quando a mulher que sofria de hemorragia tocou nas vestes de Jesus,
imediatamente ficou curada. Lá em Êxodo nós temos uma outra experiência. As rodas dos carros do exército de Faraó emperraram porque Deus pelejava por Israel. Quando nós oramos, Deus detém o mal. Quando Eliseu orou a Deus, os inimigos ficaram cegos. Quando oramos ao Senhor, o mal não progride, a maldade não avança. Diz o texto: o cetro da impiedade nunca prevalece sobre a sorte dos justos. É importante observar que Deus mudou a rota, Deus mudou o caminho. Eles estavam andando em direção ao povo de Deus para destruir, mas Deus usa o profeta e há uma inversão. Pelo poder da oração as coisas mudaram. Deus mudou a rota daquele exército, levando-o para Samaria, ao invés de levá-lo para a capital da Síria. Foi uma mudança de rumo. Lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 1, o texto diz: como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina, porque o domínio e o governo está nas mãos de Deus. Amã preparou uma forca para tirar a vida de Mardoqueu. Na noite que antecedeu a execução daquele servo fiel, o rei perdeu o sono e a situação se inverteu e aconteceu mal para o inimigo do povo judeu. Pedro estava preso lá em Jerusalém e seria morto no dia seguinte. Estava no cárcere, mas naquela noite o Senhor Deus enviou seus anjos para libertar Pedro, apóstolo, da prisão. Na sua vida as coisas podem ser mudadas também, meu amigo, meu irmão ouvinte. Seus negócios poderão se endireitarem, as coisas poderão acontecer pelo poder da oração. Sua sorte, seu futuro, sua família, tudo se faz novo quando Deus atua, quando o Espírito Santo entra na nossa vida. Quando o profeta Eliseu orou a Deus, este mudou a rota do exército sírio. Quando nós oramos, as coisas mudam e Deus entra em ação. Portanto, Deus quer despertar você e eu, todos nós nesta hora, pela sua palavra, a orarmos a Deus, a tirarmos um momento de oração com Deus, a termos uma devoção com Deus, para que as coisas aconteçam. Se você orar a Deus, Deus lhe responderá. Deus muda a nossa vida e muda a nossa situação quando nós conversamos com Ele, declarando a nossa dependência e a nossa necessidade. Glória a Deus. Meu irmão, meu amigo, Deus tem provisão de recursos. Deus detém o mal. Deus muda a rota da nossa história para nos abençoar. Quando oramos, as coisas acontecem. Soberano Deus, maravilhoso Pai, no nome de Jesus Cristo, o Teu Filho, que vive e reina para sempre, nós oramos em favor do povo desta cidade e também das demais cidades vizinhas de Joinville, até onde as ondas amigas da nossa emissora alcançam. Abençoa, Senhor, responde às orações, nos constrange, nos leva a ficarmos diante de Ti por um período suficiente de derramar a nossa alma e contar a Ti as nossas situações e necessidades e reconhecermos que dependemos de Ti, Senhor, e assim Te agradecemos por ter nos ouvido, no Teu santo nome, Pai eterno. Amém e amém.